todos os efeitos, usar esse tipo de argumento só serve para consolidar ainda mais o entendimento do Trump de que o Bolsonaro está sofrendo o exato mesmo tipo de perseguição política ilegal que ele próprio sofreu antes de retornar à presidência dos Estados Unidos. Ah, não, eu não vou ver esse vídeo de quase 5 minutos de Natuzaneri falando. Vocês me desculpem, a Natuzaneri até é bem bonitinha, tá bonitinha de óculos, mas não vou ver 4 minutos de Natuzaneri, Bruno. Pode, deixa a cara dela aí que eu vou falar, deixa ela enfeitando aqui a live. Deixa ela aí enfeitando. O que ela disse nesse vídeo parte do pressuposto de que o governo dos Estados Unidos está arrependido das tarifas e das sanções, falando que eles já subiram em um telhado e jogaram a escada fora. É isso que diz esse vídeo. Se você quiser, perca o seu tempo assistindo. E segundo a Natuzaneri, surgiu a figura heróica do governo Lula, que vai ser bonzinho com os Estados Unidos e vai oferecer uma saída honrosa para o Trump. Eu não sei se a Natuza fala isso para agradar a claque ou se é um desconhecimento completo de quem é Donald Trump. Como se ele tivesse sido surpreendido pelas coisas que o Lula falou para ele, como ele tivesse sido convencido de que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram enganar todo o governo dos Estados Unidos e convencê-los a aplicar sanções sob justificativas falsas. Cara, você tem que ser muito maluco para acreditar num negócio desse. Não tem a ver com esquerda ou direita, não. Para acreditar nisso, você tem que ser maluco. Trump não entra em uma briga sem estar preparado para lutar. Então não tem essa história que o Trump ficou surpreso, que viu que errou. É um dos melhores negociadores do mundo. A Casa Branca dispõe de um serviço de inteligência mais poderoso do mundo. Eles têm milhares de prazos, dezenas de milhares de prazos de documentos que comprovam a situação do Brasil. Então, é difícil o Lula chegar com alguma novidade. Segundo, que tentar usar com o Trump o argumento de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e pretendia se utilizar de violência para isso, é mais uma vez desconhecer o contexto americano. Porque Trump sabe que esses foram os exatos mesmos argumentos utilizados contra ele, contra o próprio Trump nos Estados Unidos por anos. Trump foi banido das redes sociais, centenas de seus apoiadores foram presos, milhares, na verdade, e condenados em decorrência dos eventos do 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos. Trump foi preso na Geórgia, tentaram humilhar ele com um mugshot, como se ele fosse bandido, tentaram tirar ele das eleições de 2024. Ora, qualquer semelhança com o caso Bolsonaro não é mera coincidência e ele sabe. Eu não sei se vocês sabem qual foi a alegação que levou Trump a ser preso na Geórgia? Acreditem, tentativa de anular o resultado da eleição presidencial. Você já viu alguém sendo acusado de alguma coisa em outro lugar? Não sei, talvez pelo Supremo Tribunal Federal? Então, para todos os efeitos, usar esse tipo de argumento só serve para consolidar ainda mais o entendimento do Trump de que o Bolsonaro está sofrendo o exato mesmo tipo de perseguição política e ilegal que ele próprio sofreu antes de retornar à presidência dos Estados Unidos. Mas óbvio que não foi só a Natuza, eu usei ela aqui como exemplo, só falando besteira. Outro que fez uma análise porca dessas é esse cara que eu falo que as fontes dele são as vozes da cabeça dele. Esse cara é um mentiroso, inventa assim, loucamente. Eu já falei isso aqui no programa. Mesmo quando ele diz, vem novas sanções aí. Lembra quando ele disse que os Estados Unidos iam expulsar o embaixador brasileiro? Eu tô falando do Lorival Santana. Ou o cara tem fontes ruins, eu acho que as fontes dele são vozes da cabeça dele. Pois o Lorival publicou na CNN Brasil um artigo com o seguinte título: Trump trocou o Bolsonaro por Lula por considerar um perdedor, dizem fontes. Que fonte? Dá para botar um trecho na tela. Os preços altos da carne, do café, dos produtos exportados do Brasil serviram de incentivo para a reviravolta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao seu colega brasileiro. Mas esse não foi a única e nem sequer a principal motivação. Até porque os preços já estão altos há bastante tempo. Argumentam fontes em Washington, D.C. De acordo com essas fontes, Trump trocou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo atual Luiz Inácio da Silva por um traço fundamental da sua personalidade. Trump tem verdadeira repulsa
ao ver o seu nome associado a perdedores. O presidente americano concluiu que Bolsonaro perdeu a batalha pela anistia e Lula está bem posicionado para se reeleger. Diante dessa constatação, Trump reorganizou sua narrativa para identificar em Lula o perseguido pela caça às bruxas de uma justiça a serviço de adversários políticos, como ele caracteriza a própria Sina nos anos anteriores à sua reeleição. O Lorival cita uma reviravolta do Trump em relação ao Brasil. Eu me pergunto, que reviravolta foi essa? Se nada do que foi imposto ao país ou aos indivíduos, participantes e habilitadores do regime mudou. O pior que isso, ele diz que o Trump abandonou o Bolsonaro porque ele tem repulsa a ver o seu nome associado a perdedores. Cara, é até difícil desmentir essas coisas, porque parece sair de um livro de ficção científica, de tão descolado da realidade. Ô, Lorival, deixa eu te falar um negócio. O Trump também perdeu a reeleição para o candidato do sistema. Ele também perdeu a luta nos tribunais e nas ações contestando os resultados eleitorais de 2020. Ele também foi perseguido pelo Poder Judiciário por questionar a validade das eleições. Ele também passou por tudo isso. Acreditar que ele se afastaria do Bolsonaro por essas coisas, eu não sei como é que pode tratar de Estados Unidos sem saber disso. É tão básico. É tão básico. Um tal de Álvaro Costa e Silva, tem um sobrenome bacana, mas não sei quem é, um ilustre desconhecido, também escreveu um artigo, sei lá o que, para a Folha de São Paulo, dizendo assim: Trump considera Bolsonaro um loser e investe em Lula. Esse é o wishful thinking que eu falo tanto no programa. Volto a dizer, o Brasil queria fim das tarifas e fim das sanções. O Lula não conseguiu nenhum nem outro. 100% que o governo Lula queria foi negado até agora para os Estados Unidos. Mas ainda assim, a imprensa militante dolosamente tenta vender a história como algo positivo. No início de tudo, o Lula não queria nem conversar com o Trump. Lembrem-se disso. Agora há pouco, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 3 meses de idade, o Lula não queria conversar com o Trump. Há 2 meses as manchetes eram assim. Em discurso duro, Lula diz que não ligará para Trump porque o presidente dos Estados Unidos não quer negociar. Mas Trump, Lula vai lá, vejam que loucura. Esse mesmo Lula está sentado no colinho do Trump, feliz da vida porque ele tirou uma foto com o Trump. Eles foram para Washington DC na semana retrasada, acharam que iam convencer o Marco Rubio. Não conseguiram. Só conseguiram uma nova reunião com o Trump. A vitória é de quem? A vitória é do Trump, porra. A vitória é do Trump. Mas é difícil. Eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Não há uma única vitória do Lula. Exceto a conquista da narrativa na grande mídia.